Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os carboidratos, as reações metabólicas que acontecem com os carboidratos, desde as reações que provocam a quebra dele para a produção de energia, como a produção desses carboidratos pelo meu organismo, meu próprio corpo vai conseguir produzi-lo caso seja necessário como fonte de energia. Existem alguns nomes dados para a mesma característica. Então, eu vou falar carboidrato, glucídio, glicídio, açúcares ou hidratos de carbono, eu estou falando a mesma coisa. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas moléculas. E quais são as funções dos carboidratos? Bom, carboidratos têm função energética. A principal função dela, então, é liberar a energia química para a formação do que nós chamamos de ATP, né, adenosina trifosfato. Essa função energética, ela ocorre pela oxidação da glicose, quer dizer, eu pegar essas moléculas de glicose e transformá-las em energia. Reserva alimentar, então, quando eu não consumo toda a energia provinda desses carboidratos, desses açúcares, ela vai ser armazenada. Se for num vegetal, ela é armazenada na forma de amido. Mais ou menos 1000 moléculas de glicose junto formam o que eu chamo de amido num vegetal. A mesma quantidade de moléculas, aproximadamente 1000 moléculas de glicose juntas, armazenadas de uma única vez num organismo animal, eu chamo de glicogênio. Então, a diferença entre eu chamar de amido e eu chamar de glicogênio, sem pensar na estrutura, pensando apenas nas quantidades de moléculas que se unem, eu posso dizer que elas são basicamente a mesma coisa. Mais ou menos 1000 moléculas de glicose armazenadas juntas num vegetal, amido. 1000 moléculas de glicose ou mais armazenadas num animal, eu chamo de glicogênio. As estruturas, a parte estrutural tanto de insetos como vegetais, vai depender também dos carboidratos, como por exemplo a celulose. A celulose são carboidratos. A quitina é a carcaça, a carapaça de determinados insetos. Então, os carboidratos têm essa função estrutural para insetos, para vegetais. E nós temos também a função genética. Eu não consigo ter a produção de DNA e RNA sem o que nós chamamos de pentoses, que são um tipo de carboidrato. Os carboidratos são os grupos responsáveis, então, para dar a energia para todo o meu organismo. Ok. O principal carboidrato que você já viu eu falando anteriormente é a glicose, é um dos principais fornecedores de energia, mas eu tenho a classificação dos carboidratos e vários carboidratos dentro do meu organismo. Por exemplo, chamados de monossacarídeos, os oligosacarídeos, ou vulgarmente conhecidos como disacarídeos, e os polissacarídeos. O que é isso? Monossacarídeos são carboidratos classificados como mais simples. Sempre a sua estrutura vai ter a proporção de um átomo de carbono para 2 hidrogênios para um oxigênio. Um dos exemplos disso é a glicose. A glicose é classificada como um monossacarídeo. Se você ver a estrutura C6, H12, O6, característica da glicose, se você dividir toda ela por 6, você vai ver que ela vai cair na mesma configuração que nós chamamos de monossacarídeo, que é CH2O, né? Basta você fazer a divisão ali que você vai ver que eu tenho uma parte de carbono para 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. O que nós chamamos de disacarídeos ou oligosacarídeos é a junção de 2 monossacarídeos. Um dos que você mais deve ter ouvido falar aí é a sacarose. O que é a sacarose? A sacarose nada mais é do que uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. Aonde eu vejo a sacarose no meu dia a dia, Renato? O seu açúcar. O açúcar que você vê aí no pote na sua casa, né? O açúcar que você adiciona no leite, o açúcar que você põe no café, ele é a nossa famosa sacarose. E os polissacarídeos, né, que são estruturas que eu tenha 3 ou mais carboidratos ligados juntos, nós chamamos então de polissacarídeos. Exemplo,
acabamos de falar do amido, do glicogênio. São estruturas com mais de 1000 moléculas, então, obviamente, tem mais de 3, né? Eles são chamados de polissacarídeos. O mais interessante, os polissacarídeos, eles não têm o sabor adocicado, tá? E a grande maioria deles é insolúvel em água. Quando eu penso num monossacarídeo, eu preciso entender a estrutura desse monossacarídeo. O que vai diferenciar na estrutura do monossacarídeo para eu classificá-lo? Você já deve ter visto muito no seu material. Ah, é uma D-glicose ou D-glucose, uma L-glicose ou uma L-glucose. O que isso está querendo dizer para mim? Observe, a partir do primeiro átomo de carbono, que está com a C-dupla-O, né, a estrutura ali de um aldeído, C-dupla-O no carbono da extremidade é característica de aldeído. Observe a partir dele, vá até o penúltimo átomo de carbono. Ao verificar o penúltimo átomo de carbono, você consegue observar, vou mostrar aqui com um apontador, você consegue observar que no penúltimo átomo de carbono, que estaria nessa extremidade aqui, nessa ligação, eu tenho um grupamento hidroxila, que está ligado ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, observe em toda a estrutura da glicose, no penúltimo átomo de carbono, aonde está o OH. Quando eu vou classificar uma molécula como sendo D ou L, D de destrógeno, L de levógeno, o que vai me interessar vai ser exatamente isso. Aonde está esse penúltimo átomo de carbono? Aonde está a hidroxila? A hidroxila está virada para a direita, então é D de destrógeno. A hidroxila está virada para a esquerda, então ela vai ser chamada de L, de levógeno. Legal isso, né? E bem simples. Se você parar para prestar atenção, não é uma coisa difícil da gente entender. Ok. Mas eu disse para você no começo lá da nossa revisão que a maior parte das moléculas elas não são lineares, elas vão dobrar, né? E existe na realidade, na estrutura real que a gente encontra dentro do organismo, a ciclização dos carboidratos. Que é isso? As moléculas se fecham formando um anel. Então, observe novamente com o laser point que eu vou apontar para você. Observe que nessa estrutura, a carbonila da extremidade vai se unir com a penúltima hidroxila. É exatamente por isso que nós damos tanto valor a ela para chamá-la de D ou de L. Por isso essa preocupação em olhar sempre para o penúltimo carbono. A hora que eu faço isso, olha a ligação, olha a cadeia fechando aqui para você entender. Siga o laser point que você vai entender. Vai ocorrer a interação entre essas duas estruturas. A hora que ocorre essa ligação entre essas duas estruturas, olha o que vai formar para nós. Uma estrutura em que eu tenho ou a hidroxila virada para baixo ou a hidroxila virada para cima. Isso vai fazer com que haja uma nova linguagem na nossa estrutura agora. Observe. Observe agora que nós vamos, além de ter olhado se aquilo era uma estrutura de destrógeno ou levógeno, eu simplesmente, ao fechar o anel, aquele C-dupla-O, ele quebra a ligação, então uma ligação do oxigênio, aqui eu tinha duas ligações do oxigênio, lembra? C-dupla-O, do carbono da ponta. Pois bem, essa C-dupla-O, ela vai se quebrar e vai fazer a ligação com aquele carbono que era o penúltimo carbono. Ao fazer essa ligação, então agora o oxigênio fica entre carbonos, ó. Observe que este carbono agora aqui, sempre você vai olhar virando no sentido do relógio, na posição do relógio, observe a partir do átomo de oxigênio. Então, siga o laser point. A partir do oxigênio, na direção do relógio, o primeiro átomo de carbono, logo depois do oxigênio. A hidroxila está para cima ou a hidroxila está para baixo? Hidroxila é OH, lembra disso? Se a hidroxila está para cima, significa que eu vou chamar essa estrutura de beta.
todas as vezes. A linguagem alfa e beta, ela aparece apenas em estruturas cíclicas, ok? Se o meu OH está virado para cima, ele vai ser chamado de beta. Se o meu OH estiver virado para baixo, ele vai ser chamado de alfa. Olha, eu posso ter as ligações que nós chamamos de ligações glicosídicas. Muito bem. Quando eu penso na formação de um anel que fechou, né, um carboidrato que fechou a estrutura, que fez uma estrutura cíclica, ele pode se unir vários carboidratos. Vamos dar um exemplo que nós acabamos de falar aí para trás. Nós falamos do amido e falamos do glicogênio. São mais ou menos 1000 moléculas de glicose juntas. E aí, como é que elas vão se unir? Ok, a partir da retirada da água. Ao retirar a água, eu tenho, olha pelo laser point, eu tenho a retirada de uma hidroxila de uma cadeia com o hidrogênio da hidroxila de outra cadeia. Então, observe aqui, eu tenho uma alfa de glicose interagindo com uma beta de glicose. A hora que eu tiro a água das duas, então eu chamo isso de condensar. Condensar significa juntar. Eu tiro a molécula de água e junto as duas, unindo. Olha, se eu tirei todo o OH daqui, tirei o hidrogênio de lá, quem vai unir os dois? O oxigênio. Então, o oxigênio desta molécula vai estar aqui fazendo a junção entre as duas. A esse tipo de ligação, nós chamamos de ligação glicosídica. A ligação glicosídica, ela tem a capacidade de unir moléculas para a formação de glicose, ou glicose com frutose, ou glicose com galactose. O importante é juntar moléculas de carboidratos, de monossacarídeos, para formar di ou polissacarídeos. Aqui eu estou dando 3 exemplos para vocês. A maltose, que é a junção da glicose com outra molécula de glicose. A sacarose, glicose com uma frutose, que é uma pentose. O que a gente chama de pentose? 5 átomos de carbono. Então, o anel parece um pentágono, por isso o nome pentose. A glicose é um hexágono, então é uma hexose. Ela tem 6 átomos ligados formando o anel. Então, essa estrutura que eu chamo de frutose é chamada de pentose. Repare que esse anel tem só 5 lados, esse aqui tem 6. Então, ao juntar essas estruturas, juntando uma glicose com uma frutose, tem o açúcar que você tanto conhece, que é a sacarose. E aqui, por exemplo, a lactose, que é aquela que dá o gostinho doce, adocicado no leite, né? É a galactose, que também é uma hexose, ligada a uma glicose, que também é uma hexose. Bom, o que eu preciso entender dessas estruturas? Essas estruturas vão entrar dentro do meu organismo, vão ter que entrar num processo de digestão, certo? Então, vamos entender a digestão. A nossa digestão, ela começa na boca, a partir de uma enzima que é uma proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A enzima eu chamo de proteína que tem uma função de catalisador, mas nem toda proteína tem função de catalisador. Você viu que proteína tem várias funções diferentes. Então, nesse caso aqui, eu estou dando exemplo da amilase salivar, quer dizer, uma enzima com função, uma proteína com função de enzima. Então, a amilase salivar é a primeira delas, né? É a primeira característica da quebra das moléculas de carboidratos, das ligações que nós temos, das ligações glicosídeas, para liberar as moléculas de monossacarídeos. A partir da amilase salivar, eu começo, então, a redução desses alimentos em pedaços menores. Eu quebro, muitas vezes, um polissacarídeo em disacarídeo, ou quebra um disacarídeo em monossacarídeo. Você já deve ter ouvido falar muito aquela historinha assim, mastigue 32 vezes. Ninguém consegue mastigar isso, né?
Mas é o que eles falam. Por quê? Para ajudar no processo de digestão, para começar a quebrar as ligações mais rapidamente, a partir da enzima amilase salivar. Logo depois eu tenho no esôfago, o esôfago tem a função de transporte, né? Transportar o bolo alimentar, e isso aqui, no que ele percorre no meu esôfago, eu já estou ganhando alguns segundos de ação da amilase salivar. Logo depois ele vai cair então no estômago. No estômago eu tenho ácido clorídrico, HCl. Olha, ácidos tendem a inativar as moléculas, então tende a ajudar a quebrar ligações. Por isso nós falamos que o ácido clorídrico ele vai provocar a inativação da amilase salivar. Então a amilase ela vai parar de agir sobre as moléculas, visto que o ácido clorídrico vai destruir essa enzima. Logo depois, vai entrar então, com a ajuda do pâncreas, a amilase pancreática. O pâncreas joga então as suas enzimas no início do meu intestino delgado. No intestino delgado, eu tenho a digestão dos carboidratos aqui, a absorção já de algumas proteínas, sais minerais, mas aqui entra em ação o que nós chamamos de amilase pancreática. Na parte do intestino, eu tenho a maior parte da minha absorção de nutrientes, que acontece no intestino delgado, e logo depois vai cair, então, no intestino grosso. Nós falamos aí que temos aproximadamente 1,5 m de intestino grosso, para conseguir captar mais uma parte dos alimentos que não foram captados dentro do intestino delgado. Esse material, então, entra num processo de fermentação bacteriana para a eliminação do que nós chamamos de fezes, né? Como que acontece os processos reacionais? Primeiro, metabolismo. Como o próprio nome diz, metabólitos significam substâncias que estão sofrendo reações químicas dentro de um organismo vivo. Traduzindo, metabolismo é uma reação ou várias reações, na maior parte das vezes são diversas reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. Nós temos o que nós chamamos de vias catabólicas e vias anabólicas. O que é catabolismo? Catabolismo é degradar os meus nutrientes com a liberação de energia. Já o anabolismo é a síntese dessa energia requerida através da quebra do meu ATP, que foi liberado aqui no catabolismo. Então, eu tenho essas duas vias de metabolismo que acontecem no nosso organismo. De uma maneira simplificada, o catabolismo vai produzir a energia. Já o anabolismo, ele tende a armazenar a energia do que sobrou nos nutrientes. É o que nós falamos assim, olha, minha reserva de energia do que eu comi vai ser um anabolismo, são reações químicas anabólicas. Todas essas reações químicas, elas são reguladas dentro do organismo por uma regulação que nós chamamos de regulação hormonal. Hormônios, então, são substâncias que têm a função de regular esses processos reacionais. Por exemplo, nós temos a insulina, ela é uma das responsáveis em garantir os níveis de açúcar, né, de reservas de energia que eu tenho no organismo. Enquanto a insulina, ela garante a redução do índice de glicose, que está na corrente sanguínea, o glucagon, que é outro hormônio, ele é um antagônico da insulina. Que é isso? Uma substância que age ao contrário da insulina. Se a insulina ela garante diminuir, tirar da corrente sanguínea o excesso de moléculas de glicose, o glucagon tende a colocar essas moléculas de glicose lá no meu organismo. Uma das ações do glucagon, ele age muito rapidamente quando a gente está sob a ação de outro hormônio, chamado a adrenalina. A adrenalina ela tem uma função de jogar rapidamente energia na corrente sanguínea para uma situação emergencial. Por exemplo, lá vem um cachorro, ele vai morder minha canela, corre. O corre, eu preciso de energia para correr. A adrenalina rapidamente joga, o hormônio da adrenalina é jogado na corrente sanguínea, que ativa também a função do glucagon, que é tipo,
corre lá e busca a reserva de energia que essa pessoa está precisando correr do cachorro, né? É uma brincadeira aqui para você entender sobre essa situação. Então, a insulina, ela forma a absorção da glicose para dentro da minha célula, tirando da corrente sanguínea. E o glucagon faz ao contrário, é tirar da célula e jogar para a corrente sanguínea. Quais são as reações de um corpo, então, alimentado? Eu me alimentei. Como que acontece as reações químicas dentro de um organismo que comeu? Eu comi. E agora? Esses carboidratos, tá? Estamos pensando aqui na parte dos carboidratos. Pensando nos carboidratos, eu tenho três reações que são classificadas como as principais: a glicólise, a glicogênese e a via das pentosas fosfato. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A glicólise, ou famosa via glicolítica, nada mais é do que uma série. Se você olhar lá no nosso PDF, tem muitas reações químicas que foram colocadas para você em sequência. É uma série de 10 reações. Qual é a função dessas reações químicas? Preparar a glicose para fornecer energia, fazer com que essa glicose vire energia. Então, para que eu consiga fazer isso, de uma maneira grosseira, imagine que eu estou fazendo com que um carro ou uma moto se movimente. Eu faço com que haja a queima do combustível, ok? Pois bem, a glicólise ou via glicolítica, eu vou pegar aquela molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono e fazer ela virar moléculas menores. Ela vai virar 2 moléculas com apenas 2 carbonos e o restante dessas moléculas viraram energia. Tá? Então, o restante desses átomos de carbono para nós foi queimado e produziu então o que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato, que é a forma que a gente chama de energia para o nosso corpo. A nossa digestão, ela acontece dentro da célula e a mitocôndria, que é uma parte da célula, é uma das principais responsáveis para a produção dessa energia. Nós falamos que é durante a respiração celular. Se você leu lá no material falando, a respiração celular produziu a energia para o meu organismo, é isso mesmo, tá? A minha glicose, pela via glicolítica, ela sofre uma transformação, vira piruvato. O piruvato, então, segue uma sequência, vira acetilcoenzima A dentro do ciclo de Krebs, forma, então, o que nós chamamos de fosforilação oxidativa, que nada mais é do que a formação das adenosinas trifosfato, liberando CO2 e água, que vira o resíduo daquela glicose. Traduzindo, eu peguei aquela molécula orgânica, transformei em energia, CO2 e água. Deu para entender? A glicogênese. O que é a glicogênese? A glicogênese é aquela em que eu pego a minha glicose e vou armazenar. Gênese vem de gen, de gerar. Então, glicogênese, eu vou juntar as minhas moléculas de glicose, produzindo aproximadamente 1000 moléculas junto, formando o que nós chamamos de glicogênio. Ela vai acontecer em todos os nossos tecidos. Todos os tecidos do meu corpo tendem a juntar essas moléculas de glicose que estão excedentes, produzindo o que nós chamamos de glicogênio. Essa estrutura, ela acontece em maior proporção, em maior quantidade no fígado e nos músculos em geral. Então, essa reserva de nutrientes para que esses órgãos consigam se movimentar, consigam liberar com maior facilidade também essa energia posteriormente armazenada, né? Então, meu músculo, ele vai armazenar essa energia e que eu vou gastá-la quando há uma necessidade energética rápida. Eu preciso me movimentar, eu preciso correr do cachorro, como eu estava brincando. Então, eu vou conseguir retirar isso. Caso eu não consiga fazer a retirada desse glicogênio, ele fica disponível no fígado e no meu músculo para ser consumido em até 24 horas após a minha última refeição. Vamos entender, então, o uso ou usar ou guardar a glicose. Imagine aqui, vamos colocar um laser point para você acompanhar. Imagine aqui que eu me alimentei
Então, se eu me alimentei, eu tenho uma alta taxa de glicose na corrente sanguínea. Isso faz com que haja o estímulo do pâncreas pela célula beta, que vai então liberar a insulina para poder armazenar na forma de glicogênio. Olha, se ele está armazenado, né? Eu estou com uma quantidade muito grande, eu consumi uma parte, outra parte foi armazenada. E eu preciso disso numa situação de consumo excessivo, estou trabalhando muito, estou movimentando bastante, eu tenho que correr do cachorro. Então, como que vai acontecer? Agora, o meu pâncreas, a partir da baixa taxa de glicose que está na corrente sanguínea, ele leva um estímulo para a célula alfa. Essa célula alfa, então, vai lá e faz com que o glucagon vá produzir esse hormônio, o glucagon, vá agir, então, sobre o meu fígado, que vai mandar quebrar as minhas moléculas de glicogênio, liberando as minhas moléculas de glicose para que eu tenha um consumo. Ok. E o que nós chamamos de via da pentose? E a via das pentoses fosfato? O que é a via das pentoses fosfato? Bom, é uma outra via de metabolismo da glicose. Que é isso, Renata? A minha glicose, ela pode sofrer de rotas diferentes, vias diferentes de metabolismo. Nesse caso aqui, que nós chamamos de via das pentoses fosfato, a minha glicose ela vai entrar num processo reacional diferente para produzir novas substâncias. Eu tenho ela em duas possibilidades, que nós chamamos de duas fases. A fase que nós chamamos de fase oxidativa. Fase oxidativa, ela reduz o NADP a NADPH, que ela vai ser responsável pela biossíntese dos ácidos graxos, do colesterol, dos esteroides, e ela tem um papel fundamental como antioxidante. E é o que eu chamo de fase não oxidativa. A fase não oxidativa significa a produção, a síntese da ribose 5-fosfato. De uma maneira grosseira, você vai ver muito essa representação, se você olhou lá no PDF, a ribose 5P. Por que P? P do átomo, do símbolo do átomo de fosfato na tabela periódica. Fosfato é representado pela letra P, porque antigamente fósforo vinha do latim, o fósforo. Fósforo significa pH no lugar do F, né? E é extremamente importante para a síntese dos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? DNA, RNA. A glicogênese. A glicogênese é uma formação da glicose a partir de substratos que não são glicídicos, a partir de aminoácidos, do lactato, do piruvato, do glicerol. Então, eu tenho a formação da glicose dentro do meu organismo, a gliconeogênese. Gênese é gerar, produzir. Produzir a glicose a partir de outras moléculas. Aonde que acontece a gliconeogênese? Ela acontece muito quando eu estou em estado de jejum. Ou também é muito comum para as pessoas chamadas de diabéticas, ou quando você está sob atividade física, exercícios físicos acima de 30 minutos. Por isso que você vê muito os educadores físicos, né, e também médicos, quando você está querendo fazer uma dieta, o cara vira e fala assim, olha, vê se faz uma caminhada de pelo menos 30 minutos. É para acionar a quebra de ligações que estão sendo armazenadas dentro do meu corpo e formando uma nova característica. Eu pego moléculas que estavam armazenadas, produzo glicose para ser queimada e me dar energia durante a atividade física. É bem simples, né? Não, a bioquímica não é tão difícil assim. Então, ela vai fornecer também, é uma das responsáveis em fornecer a glicose ao meu cérebro durante o jejum. Ah, a pessoa está dormindo, está em horas que ela está dormindo, não come, tem um tempão. E agora, da onde está vindo a energia? Bom, a gliconeogênese vai lá, durante diversos processos reacionais, pega outros tipos de moléculas, quebram essas moléculas, produzem a glicose, usando essas moléculas como tijolinho, e aí vai pegar essa molécula, jogar ela na rota de produção de energia. Então, agora, a partir da glicose, eu tenho a produção de ATP para manter o meu cérebro. Bom, nessas rotas todas, nós entramos aí também na produção da acetilcoenzima A.
Nossa, Renato, o que é uma acetilcoenzima A? Chega a ser até engraçado, né? O que é a acetilcoenzima A? É a junção da molécula do acetil com a coenzima A. Então, nós representamos muitas vezes como acetil-CoA, acetilcoenzima A, só para simplificar. Juntei a molécula de acetil com a molécula da coenzima A. Esse grupo acetil, ele vem da onde? Lá da quebra do piruvato. A quebra do piruvato, se você lembrou lá quando eu mostrei que a molécula de glicose viram duas moléculas de piruvato, então o piruvato ela veio derivado lá da quebra da molécula de glicose para a produção de energia. O grupo acetil, ele vai reagir então com a coenzima A, formando o que nós chamamos de acetilcoenzima A. Como que começa o que nós chamamos de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico? A partir da acetilcoenzima A. O ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico são uma série de 8 reações químicas que ela inicia com a acetilcoenzima A sendo substituída por um grupo fosfato. Esse grupo fosfato, ele interage com a glicose de fosfato para formar a glicose trifosfato. Posteriormente, eu tenho a remoção de 2 átomos de hidrogênio do succenato pelo FAD, formando o FADH2. Eu tenho a adição de uma molécula de água ao fumarato. Eu tenho a oxidação do substrato para reduzir o NAD para NADH e regenerar esse oxalato. E é importante a gente entender que o ciclo de Krebs ele produz uma única molécula de ATP por cada volta que acontece nesse ciclo. Mas, no entanto, a glicólise produz 2 moléculas de piruvato, o que garante para nós um rendimento total por glicose, né, por molécula de glicose de 6 NADH, 2 FADH2, né, e isso no final vai equivaler para nós a 2 moléculas de ATP. Vale lembrar que esses processos reacionais acontecem na matriz da mitocôndria. Então, são esses os processos de produção de energia pelo ciclo de Krebs. Eu espero ter ajudado vocês nos estudos. Bons estudos, pessoal!